boa tarde, vamos. Página 161, questão 7. Calcule o comprimento que deve ter uma barra de alumínio para dilatar 48 centímetros quando esquentada de 20 para 220 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial é 48 vezes 10 a menos 6. Então, olha só, ele quer que a barra dilate 48 centímetros, então é uma dilatação linear, se não seria centímetros quadrados ou cúbicos. Ele disse que a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a temperatura final é 220 graus Celsius, então nós já sabemos que a variação de temperatura, que é final menos inicial, vai dar 200. Só que esse safadinho falou que o beta do alumínio é 48 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Só que quando eu vou fazer um cálculo de dilatação linear, eu não uso beta, eu uso alfa. Como nós sabemos que o beta é aproximadamente o dobro do alfa, e já que eu sei que o beta é 48 vezes 10 na menos 6, eu vou calcular o alfa dividindo por 2. 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Agora que eu estou de posse do alfa, eu posso substituir os dados na fórmula. Ele quer que a barra dilate 48, me perguntou qual é o tamanho que essa barra tem que ter, descobri que o alfa vale 24 vezes 10 na menos 6, e a variação de temperatura eu calculei previamente, dava 200. 48 é igual, 2 vezes 24 é 48, 10 na 2 com 10 na menos 6 é 10 na menos 4. Passa dividindo, né? Cuidado com essa ideia de passar dividindo, isso é perigoso. Então fica que o L0, 48 dividido por 48 dá 1, fica 1 sobre 10 na menos 4, passando para cima, 10 na 4 centímetros. Por que centímetro? Porque eu usei em centímetro de dilatação. Então são 10.000 centímetros, ou ainda, 100 metros. Qual a resposta que ele nos dá? 100 metros. Letra B. Ótima pedida. Próxima. 5. Muito obrigado. Desculpa o incômodo. Me empresta não. Eu vou ter a postura. Ó, questão 5, página 160. Questão 5. Ali. Não lembro se eu falei de lâmina metálica com vocês, né? Não, né? Então, antes de fazer a questão 5, eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Lâminas bimetálicas. Olha o nome dela, cara. Só o nome dela já deixa claro que ela foi construída a partir de 2 metais. Vou fazer um metal pretinho ali, o outro metal azulzinho, ó. E eles estão unidos por uma solda. Está soldado. Isso foi construído numa temperatura T0. E eu sei que o material A dilata mais do que o material B. Ou seja, o coeficiente de dilatação do metal A é maior que o coeficiente de dilatação do metal B. Cuidado em ter o maior coeficiente de dilatação, diz que ele aumenta mais com o aumento da temperatura e encolhe mais também com a redução da temperatura. Se eu for levar essa lâmina metálica para temperaturas diferentes da temperatura na qual ela foi construída, na qual ela foi soldada, se eu for para uma temperatura T1 maior que uma temperatura T0, ou se eu for para uma temperatura T2 menor que uma temperatura original T0, vai acontecer alguma coisa com aquela lâmina. Se essas lâminas estão soldadas, a tendência delas então é manter o mesmo tamanho uma da outra. Porém, quando eu aquecer essa porcaria, o material A dilata mais que o material B. Para que as lâminas permaneçam soldadas e o material A possa ficar maior que o material B, a única possibilidade é essas lâminas se curvarem para a esquerda. Tu aceita que se a lâmina se curvar para a esquerda, o metal pretinho fica um pouco mais compridinho do que o metal azulzinho? Se eu for levar,
ficar soldado aqui, né? Bem soldado, senão vai escapar essa solda aí, vai romper a solda, a lâmina estraga. Se eu for levar essa lâmina bimetálica com uma temperatura T2 inferior, o material A dilata mais e encolhe mais também. Quando eu for esfriar, o metal A vai ter que ficar menor que o metal B. Para que as lâminas continuem unidas e para que a lâmina azul fique maior que a lâmina preta, só se torcer para a esquerda. Só que idiota, você vai brincar com qualquer coisa torcer? Não, na verdade a tua geladeira é controlada por uma lâmina metálica. Se a tua geladeira é normal, é claro que tem geladeira que custa 30, 40 mil reais, tem computador que controla a temperatura em cada maldita parte, é outra história. Não é piada. Um dia eu fui no Angelone e pensei, se deixar o meu carro der mais 20 mil, eu levo a geladeira. Certo? Não é piada, é real, gente. Geladeira de 30, 40 mil reais. Certo? É uma geladeira que quando tu pega uma maçã lá, tu digita que pegou a maçã, ela vai computar quantas maçãs ainda tem, e quando estiver acabando a maçã, ela manda uma mensagem para o supermercado entregar a maçã para a tua casa. É foda. As geladeiras dos réis mortais que nem eu, tem uma lâmina bimetálica lá dentro. E aí o que eu faço? O motor estava ligado e estava esfriando, certo? Estava esfriando. Aí chega uma hora que atinge uma temperatura adequada, tipo a temperatura T2. Aí eu faço assim, ó, pego um fio, conecto na tomada, o outro lado do fio da tomada eu conecto no motor da geladeira, e aí eu faço isso aqui, ó. É metálico isso aqui, né? Quando foi esfriando a geladeira e a lâmina foi torcendo, quando acabou o contato metálico, o motor desligou porque não fechou mais o circuito elétrico. Aí depois que o motor parou de funcionar, a geladeira começa a esquentar o seu interior. Começa a vir calor de fora, né, e penetrar pelas paredes da geladeira. E a lâmina vai torcendo. Quando aqueceu demais a geladeira, a lâmina metálica bate ali, dá até o barulhinho, e a tua geladeira volta a funcionar. E aí a lâmina começa a torcer e desliga o motor automaticamente. Então tu vê, esse é um controle de temperatura da geladeira, cara. Uma lâmina bimetálica tosca lá dentro que torce para um lado e para o outro com a variação de temperatura. E tu escuta o estralar dela quando ela atinge o ponto máximo dela. Dá um barulhinho, a tua geladeira liga ou desliga. Já viu o pisca-alerta do carro? Tu liga o pisca-alerta e fica um barulhinho dentro do carro, né? É uma lâmina metálica. Quando passa a corrente elétrica, esquenta e torce a lâmina, desliga a luzinha. Esfria rapidamente, distorce a lâmina, esquenta e fica ligando e desligando. Ah, meu pai tem um Volvo de 100 mil reais. Não, é outra história. Tem um computador que avisa quando queimar a luz do pisca, certo? E liga para a concessionária avisando que está na hora de fazer a revisão. Outra história. As pessoas normais, elas têm carros que o pisca-alerta é controlado por uma laminazinha metálica. Toda vez que escuta ela estralar lá no carro. Show de bola. Agora sim, agora vale a pena fazer a questão 5. Pode-se construir um relé termostático utilizando duas lâminas metálicas firmemente ligadas com grampos, como mostra a figura. Só se for um grampo de solda, né, meu querido? São pontos de solda que a gente usa. Quando a temperatura muda, a combinação bimetálica curva-se em forma de arco
aquecendo quando ela torceu para a direita e não esfriando. Então ficou alfa 1 maior que alfa 2. Olhem o gabarito, não sei se a minha interpretação está correta. De repente o sujeito queria que eu interpretasse o contrário, claro que eu vou discutir depois, né? Mas a interpretação possível para essa questão eu acredito que seja essa. Muitíssimo obrigado. Essa foi por minha conta, essa não ter conseguido resolver a culpa é minha, porque eu não terminei a matéria direito. Muitíssimo obrigado. Isso é legal, tá, gente? De eu poder reconhecer, não, peraí, tu teve dúvida de uma questão porque eu não completei a matéria. Se eu tivesse dado a aula toda aí, falado em lâmina metálica, a chance da colega matar a questão seria muito maior. Ô, professor incompetente, eu sou melhor. Página 161, exercício, qual mesmo? 9. Página 161, exercício 9. Falava o seguinte: numa barra de ferro de comprimento igual a 3 metros, gravam-se 2 traços transversais separados por uma distância de 50 centímetros. A barra sofre certa elevação de temperatura em toda a sua extensão, em virtude do que a distância entre os traços citados sofre um acréscimo de 20 micron. 1 micron é 10 na menos 3 milímetros. Micrômetro, ou seja, é a milionésima parte do metro. 1 micron é 10 na menos 6 metros. Que aumento apresenta o comprimento total da barra? Show! Galera, olha só, essa questão ela é diferente pelo seguinte, né? Ele primeiro me diz que a barra toda tem 3 metros. Aí ele fez 2 marquinhas na barra, e essas 2 marcas estavam a meio metro uma da outra, 50 centímetros. Quando ele aqueceu a barra, ele percebeu que a barra toda vai aumentar, né? A barra toda vai aumentar, é claro, vai sofrer uma variação, um delta L. Mas o que ele me avisou é que essas marquinhas também sofreram uma dilatação. A dilatação que a marquinha sofreu foi de 20 micron. 20 vezes 10 na menos 6 metros. Que aumento apresenta o comprimento total da barra? 2 maneiras básicas. Tinha apostila? Obrigado. 2 maneiras para a gente atacar o problema. Quando eu te falei de dilatação, eu te expliquei, né, que a variação de comprimento depende do comprimento inicial, depende do material e depende da variação de temperatura. A dilatação é diretamente proporcional ao tamanho inicial, diretamente proporcional ao material, diretamente proporcional à variação de temperatura. O que ele comparou? Ele comparou a dilatação de um pequeno pedaço da barra com a barra toda, né? Concorda comigo? Mudou o alfa? Mudou a variação de temperatura? E como são grandezas diretamente proporcionais, eu posso fazer uma regra de 3, então. Eu posso fazer uma regra de 3. Observa que eu estou usando um bom senso físico e matemática básica para matar. Depois eu vou tentar fazer de um jeito mais bonito, usando mais física mesmo. Então, peraí, se 50 centímetros, que é meio metro, dilatou 20 vezes 10 na menos 6 metros, então 3 metros dilata x. Eu nem precisaria fazer a multiplicação cruzada, porque eu percebo que para o meio se transformar em 3, eu multipliquei por 6, tudo bem para vocês? Então eu sei que ali vai multiplicar por 6 também. 6 vezes 20, 120
Assim a gente usou física de verdade, ó. 120 micrômetros. Ficou mais bonitinho, a gente usou física, né? A gente calculou de verdade. O outro jeito é honesto também, mas foi mais no jeitinho brasileiro. Beleza? Ainda mais, só pedir. 7? 27. Como que vamos?